Hello, my name is Dave Geisler. I'm a pastor at Promise Grace Fellowship. Boa tarde, meu nome é Dave Geisler e eu sou pastor numa igreja chamada Grace Promise Fellowship. I'm also a husband and a father of 3 children. Eu sou casado e tenho 3 filhos. I do some conference speaking. I'm an author and a teacher. E eu falo em conferências, sou escritor e também tenho ministério de ensino. And I'm privileged to get a chance to speak to you. E é um privilégio para mim poder estar falando com vocês. I want to talk about my story. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês acerca da minha história, da história da minha vida. And I'm going to start with Mark 8, verses 23 through 25. E eu quero começar com aquele texto de Marcos, capítulo 8, versículos 23 a 25. It says, "And he took the blind man by the hand and led him out of the village. E o texto diz que ele pegou aquele homem cego pela mão e o levou para fora do vilarejo. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, 'Do you see anything?' E aí ele cuspiu nos olhos daquele homem e depois disse, você está enxergando? And he looked up and said, 'I see men, but they look like trees walking.' E aí aquele homem disse, eu consigo ver pessoas, mas elas parecem como se fossem árvores caminhando. Then Jesus laid his hands on his eyes again, E aí Jesus então colocou as suas mãos sobre os olhos do homem novamente. and he opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly." E quando aquele homem abriu seus olhos, a sua visão tinha sido restaurada e agora ele conseguia ver tudo claramente. And really, this is my story, where Jesus met me one day. E essa então é a minha história quando Jesus teve um encontro comigo certo dia da minha vida. In November of, I'm not sure what year, Eu não me lembro exatamente em que ano foi, mas foi no mês de novembro. I laid on the roof of my house looking out to the heavens. Eu lembro que eu estava deitado em cima do telhado da minha casa, olhando para o céu. See, I knew there was a God, but I had turned away from him. Eu sabia que existia um Deus, mas eu também sabia que eu tinha me afastado dele. I tried to find him in many different ways and many different religions. E eu tinha tentado me encontrar com esse Deus de muitas formas e através de muitas religiões. You know, when I came to Christianity, I actually didn't want it to be true. I didn't want Jesus Christ to be true. E quando eu conheci o cristianismo, eu realmente não queria que fosse verdade. Eu não queria que Jesus fosse algo verdadeiro. But there was something more in him than any other religion. Mas, no entanto, havia algo nele que era diferente das outras religiões que eu havia conhecido. So, a friend of mine took me to talk to his pastor at a local church. E o que aconteceu foi que um amigo meu me levou para conversar com o seu pastor de uma determinada igreja. The funny thing is, I knew what they wanted me to say. E o engraçado é que eu sabia exatamente o que eles queriam que eu dissesse. So I said the right things and everybody nodded their heads. E eu disse todas as coisas que eles esperavam, as coisas corretas, e todos eles acenaram positivamente com suas cabeças. As if I was already a Christian, they believed. Como se eu já fosse um cristão, pelo menos era o que eles acreditavam. But in my heart, I knew I was far from God. Mas no meu coração, eu sabia que eu ainda estava muito longe de Deus. But I went back to the church, Mas eu voltei naquela igreja, and God met me there one Sunday. e num determinado domingo, eu tive um encontro com Deus. I heard a gospel message that was not even the best gospel message. E naquele dia, eu ouvi uma mensagem do Evangelho, que para falar a verdade não foi a melhor das mensagens do Evangelho. But inside my heart, he was drawing me and romancing me to himself. Mas dentro do meu coração, era como se ele estivesse me atraindo de uma forma romântica para si mesmo. And I don't even remember what was being taught from the pulpit. E eu não sou nem capaz de lembrar exatamente o que é que estava sendo ensinado naquele púlpito naquele dia. In fact, I knew little of sin or faith or regeneration or anything else. Na verdade, eu sabia muito pouco sobre fé, sobre pecado, sobre renovação ou regeneração e todas essas coisas.
But I knew that God had called me to himself personally. Mas eu sabia naquele dia que Deus estava me chamando para si mesmo de uma forma muito pessoal. It was so strong, it was undeniable, as if I was walking 6 inches off the ground. Era algo tão forte que eu não conseguia, não era capaz de negar o que estava acontecendo. É como se eu estivesse flutuando 30 centímetros acima do chão. I was so thirsty to know this God, but I found myself in a desert. É como se eu estivesse sedento num deserto, querendo conhecer esse Deus, mas mesmo assim no deserto. I wanted water, but I kept finding mirage after mirage. Na minha vida eu sempre queria encontrar água nesse deserto, mas sempre que eu achava que era água, não passava de uma miragem. But God was faithful again, leading me to other waters. Mas Deus sempre foi fiel, e dessa vez ainda foi fiel, me levando à água verdadeira. And from a computer in my bedroom, I started to learn more about who Jesus was. E a partir de um computador no meu quarto, eu comecei a aprender mais acerca de quem Jesus de fato era. I found myself studying the Bible and learning who Jesus was and who I was. E então eu comecei a ler a minha Bíblia, estudar a minha Bíblia, para aprender quem Jesus era e também para aprender quem eu era. But I found I was still lacking. I was like Paul in Romans 7:15. Mas parecia para mim que alguma coisa ainda estava faltando. Eu me sentia como Paulo em Romanos 7, verse 14? 7:15. 7, versículo 15. Where he said, the good that I want to do is not what I do, but the evil that I don't want to do is what I do. Onde Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. I had too much of God in me to not believe in him. Eu já tinha muito de Deus na minha vida para ser capaz de não crer que ele existisse. But so much of my own experience didn't look like what the pastors told me. Mas também, por outro lado, muito do que eu estava experimentando não se parecia muito com aquilo que o pastor ou que os pastores diziam que eu deveria estar experimentando. And what my preconceived notions of what a Christian must be. Assim como as minhas ideias preconcebidas do que deveria ser um cristão. And I started to believe that this struggle was the normal Christian life. E eu comecei a pensar então que essa luta interior, que era assim que a vida cristã deveria ser mesmo. And I started to find myself, I surrounded myself with people in the same circumstances. E eu comecei então a me cercar de pessoas que viviam nesse mesmo conflito interior. Then one day, after committing the same sin for the millionth time, E então certo dia, depois de ter cometido o mesmo pecado pela milionésima vez, I laid on the floor, actually hitting my head against the ground. eu me lembro que eu me deitei no chão e eu batia com a minha cabeça no chão, do desespero que eu sentia. And I poured my heart out to God. E eu então derramei ali meu coração diante de Deus. I hated that I couldn't stop doing the things that I hated. E eu odiava o fato de não estar odiando as coisas que eu estava fazendo. And not long after that, E não muito tempo depois, the Lord led me to a site o Senhor me levou a um website called Victory Over Sin. e chamava Vitória sobre o Pecado. So I downloaded one of the teachings to listen to it. Então eu baixei uma das aulas, um dos ensinamentos e comecei a ouvir aquele ensinamento. And I thought it would just be the same old stuff that I had been hearing. E eu achei que seria a mesma coisa de sempre, parecido com tudo aquilo que eu estava ouvindo até então. And more things to do to gain the victory in Christ. E pensando, eu vou encontrar aqui mais coisas, mais ideias do que fazer para ter vitória em Cristo. I figured if I could just read my Bible more, Então eu achava, por exemplo, se eu lesse mais a minha Bíblia, pray more, ou se eu orasse mais, go to church more, se eu fosse mais à igreja, give more money, se eu desse mais dinheiro, contribuísse mais, fast more, se eu jejuasse mais, then I could have victory over sin. então aí sim eu vou ter vitória sobre o pecado. But this site said that was all wrong and that something was different. Mas realmente havia algo errado e algo diferente nisso tudo. It was the same scriptures that I had read, Eram os mesmos textos que eu já havia lido muitas e muitas vezes. but now they were coming in a different way than I had ever seen them. Mas aquelas passagens que agora eu estava lendo neste site,
que estavam me dizendo que não bastava fazer tudo isso, essas passagens agora soavam diferente para mim. One of the illustrations I like to use Uma das ilustrações que eu gosto de usar is these 9 dots. são esses 9 pontos que nós vemos aqui. The question is, can you connect them, all of them, in 3 moves? A pergunta é, será que é possível conectar todos esses 9 pontos com apenas 3 linhas, 3 movimentos? The answer is, you can. A resposta é sim, você é capaz de fazer isso. So, if you can pause your video right now, pause it and try to do this on your own. Agora, se você puder fazer uma pausa agora, tente conectar esses 9 pontos com apenas 3 linhas retas. Most of us had put God in a box, including myself. A maioria de nós colocou Deus numa caixinha, e eu me incluo nessa categoria de pessoas. But when we take God out of the box that we put him in, we see things from a different perspective. Mas quando nós tiramos Deus daquela caixinha onde nós o colocamos, nós começamos a ver as coisas de uma outra perspectiva. So how can we connect these in 3 or even 4 moves? Como é que então nós podemos conectar esses pontos todos com esses poucos movimentos? Let me show you. Deixa eu mostrar para vocês. That's in 1 move. Na verdade, eu conectei esses 9 pontos com apenas um movimento. But most of us create a box around the dots. O problema é que a maioria de nós cria uma caixa ao redor desses pontos, Or we can even do it differently. ou podemos fazer de outra forma também. 4 moves, and all of them are connected. 4 movimentos, não é? E todos são conectados em 4 movimentos apenas. There is no box around here. Veja, não há nenhuma caixa ao redor dos pontos limitando esses pontos. But our mind creates that box. Mas a nossa mente cria automaticamente essa caixa e nos limita. And I had created a box in how I seen God. E eu havia então criado uma caixa na maneira ou da forma como eu considerava Deus ou quem Deus era. Now I was looking at the website and going through the videos. E então, enquanto eu visitava aqueles websites e assistia aqueles vídeos, There was a verse that really hit me. então eu cheguei a um versículo que realmente causou um grande impacto sobre mim. 2 Corinthians 5:17. 2 Coríntios 7:21. 7:21? Não. No. 2 Coríntios 5:17. See, I had seen this verse a lot. Eu já tinha visto e lido esse versículo muitas vezes, And it says I'm a new creation. onde diz que eu sou uma nova criatura. But the problem is I didn't feel like one. O problema é que eu não me sentia como uma nova criatura. And the answers that the church gave me E as respostas que eu ouvia, que eu recebia da igreja quando eu questionava esse fato, was that I should try more to be this new creation. é que eu tinha que me esforçar mais, que eu tinha que fazer alguma coisa a mais para me tornar essa nova criatura. And the more I tried, E quanto mais eu tentava, the more I failed. mais eu fracassava. And that was a good thing. E esse fracasso todo, na verdade, foi uma coisa muito boa. Now, a couple verses back Voltando então a alguns versículos nessa passagem, give us a little more light to this verse. nos dão mais luz, mais clareza sobre essa passagem. 2 Corinthians 5:14. 2 Coríntios 5:14, I would amen the first part, eu concordaria muito com a primeira parte dele, which said Christ died for all. onde diz que Jesus morreu por todos. And that's a glorious truth. E é uma verdade gloriosa para todos nós. To know that our sins are forgiven. Saber que os nossos pecados estão perdoados. But this is where I stopped. Mas eu parava aí, eu não seguia adiante. Because I already had them in my mental box. Porque eu já tinha ali a minha caixinha mental me limitando. And the next 4 words changed my life. Porém, as 4 palavras seguintes mudaram a minha vida. It says, therefore, all have died. E diz, portanto, todos morreram. And I couldn't understand what that meant. I'd never been explained. E eu não conseguia entender o que aquilo significava, porque jamais alguém havia me explicado claramente o que significava tudo aquilo. So by faith I believed and received the gift of God's forgiveness. Então, pela fé, eu criei e recebi o dom, o presente do perdão de Deus.
and had been born again into the family of God e de que eu havia nascido de novo na família de Deus. because of Christ's death, Por causa da morte de Cristo, burial, o seu sepultamento and resurrection. e a sua ressurreição. But guess what? There was more. Mas o fato é que havia mais ainda. I had believed that God, I had boxed God into believing Eu havia então colocado Deus numa caixinha ao acreditar that the Christian life que a vida cristã deveria ser was this soulish struggle essa luta, esse conflito constante dentro da alma, which ultimately would end with me being in heaven. que terminaria apenas quando eu fosse para o céu. And that is God's word, but there's more. E isso está, sim, de certa forma na palavra de Deus, mas tem muito mais que isso. And I had a deep inward struggle because of my inward sin. E eu tinha então um conflito interior muito profundo por causa dos pecados que ainda haviam na minha vida. And one day I saw myself like a Pharisee. E um dia então eu vi a mim mesmo como um fariseu. They were good on the outside Eles eram muito bons do lado de fora, around others, especialmente na presença de outras pessoas, but inwardly mas do lado de dentro they were full of all kinds of evil. eles estavam cheios de todo tipo de maldade. And I knew this to be my struggle. E eu sabia que aquele também era o meu conflito. Romans 7:21 Aí em Romanos 7:21, says, "So I find it to be a law então Paulo diz o seguinte: eu percebo que é uma lei that when I want to do right, que quando eu quero fazer aquilo que é correto, evil lies close at hand." o mal está bem perto de mim. Remember the story that Jesus told of the blind man? Lembra-se da história que Jesus contou acerca do homem cego? And when I saw this verse, I saw my eyes were opening. E quando eu li esse versículo, então, eu vi que os meus olhos estavam se abrindo. I could see, but it was as men walking as trees. Inicialmente, eu conseguia ver alguma coisa, mas era como se fossem homens caminhando como se eles fossem árvores. But what about these 4 words? Agora, e aquelas palavras? Therefore all have died. Portanto, todos morreram. Well, what did that mean? O que é que essas 3 palavras, então, realmente significam? How come I had never truly seen this? Como é que eu nunca tinha de fato enxergado essa realidade? What I had originally understood O que eu havia entendido, então, originalmente, inicialmente, was a partial gospel. era um evangelho parcial. But now I was being introduced to the rest of the gospel. Mas agora eu estava sendo apresentado ao restante do evangelho. The good news of what had already been done. As boas novas acerca daquilo que já tinha sido feito por Jesus. In the partial gospel, Nesse evangelho parcial, ou pela metade, I could see how God was in Christ dealing with the penalty of sin. eu era capaz de ver como Deus, em Cristo, estava lidando com a condenação do pecado. But not the power of sin in my life. Mas não como Deus estava tratando o poder do pecado na minha vida. See, I knew a Christian could have power over sin, Eu sabia que um cristão poderia ter poder sobre o pecado, but I didn't know how to get it. mas eu não sabia de forma alguma como obter esse poder. So I tried every different method, Então eu tentei todo tipo de método diferente, from praying more desde orar mais, to reading the Bible more, a ler a Bíblia mais, to being at church 4 times a week or more, ir à igreja 4 vezes por semana, ou até mais que isso, to fasting more, jejuar muito mais, more. mais. I was on a religious hamster wheel. Eu estava dentro como se fosse uma roda gigante, dando voltas, mas dentro de uma roda gigante religiosa, Trying to get victory by every means possible. tentando obter vitória de toda e qualquer maneira possível. See, but what happened is just the opposite. Mas o que acabou acontecendo de fato foi exatamente o oposto. The life Paul explained in Romans 7:15 and 21 Aquela vida que Paulo falou acerca dela em Romanos 7, 15 e 21, seemed to be exceedingly like more and more of my life. parecia-se cada vez mais com a minha própria vida. It's as if I was
could see, but I could only see men as walking as trees. Então era como se eu pudesse enxergar, mas eu ainda enxergava muito pouco. As pessoas pareciam árvores que se moviam. See, yesterday, I'll give you an example. Eu vou lhe passar um exemplo. Ontem, My son wanted Jell-O for dessert. o meu filho queria gelatina de sobremesa. I had put the Jell-O right up above the spoon drawer. E eu tinha colocado a gelatina logo acima, no balcão, em cima da gaveta de talheres. And I told him to grab a spoon E eu disse a ele, olha, vai lá e pegue uma colher. and to get the Jell-O. E para pegar a gelatina também. The first question he had E a primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: was, where is the Jell-O? aonde é que está a gelatina? He was only looking in the refrigerator Ele só estava procurando, ele só tinha olhado na geladeira, because he didn't know it could be any other place. porque ele não sabia que a gelatina poderia estar em outro lugar. He had what's called normalcy blindness. Ele estava sofrendo daquilo que nós chamamos de cegueira da normalidade. Because normally we don't keep the Jell-O on the counter, we keep it in the fridge. Porque normalmente ninguém guarda gelatina em cima do balcão da cozinha. Normalmente nós guardamos dentro da geladeira. Now this is the gist of all of it. Agora, esse é o âmago, é o centro de tudo que nós estamos falando agora. I was looking for victory in all I was doing. Eu estava procurando então pela vitória em todas as coisas que eu estava fazendo. Yet it was right in front of me the whole time, Porém, a vitória estava na minha frente o tempo todo, só que eu não via. staring at me right through the A scriptures. vitória estava literalmente olhando para mim de dentro da palavra de Deus, só que eu não podia enxergar. 1 Corinthians 15:57 Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, says, "Thanks be to God, devemos dar graças a Deus, but who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." quem nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Victory, Então, a vitória, just like salvation, assim como a salvação, comes through receiving grace through faith. nós a recebemos quando nós recebemos a graça por meio da fé. In the finished work of Jesus Christ, Fé na obra completa de Jesus Cristo. in the work that He has already done in us. E no trabalho ou na obra que Ele já fez em nós. And some have coined this the exchanged life. E algumas pessoas têm chamado isso, dado um nome a isso, de vida substituída. Just as we have the penalty of sin dealt with by faith in Christ, Assim como a culpa do pecado, a condenação do pecado, foi tratada adequadamente por Cristo, so does the power of sin. da mesma forma, o poder do pecado na nossa vida também foi tratado por Cristo. It has already been dealt with by faith Já foi tratado por Cristo e é nosso pela fé, in the finished work of Jesus on the cross. na obra completa de Jesus realizada na cruz. And it is received the same way. E essa obra completa é recebida, essa obra de vitória sobre o poder do pecado é recebida da mesma forma pela fé, As a gift, not as a work. como um presente e não como uma obra que nós realizamos. As I tried more and more to gain victory by my works, E à medida em que eu tentava cada vez mais conseguir obter a vitória pelos meus esforços, I was shunning His finished work, which was victory by faith. eu estava, na verdade, rejeitando a obra completa de Jesus, que era a vitória dada a mim por meio da fé. So, what is the rest of the good news? Então, qual é o restante das boas novas ou do Evangelho? And we'll look at it in Romans 6, in verse 1 through 8. Nós podemos ver isso, então, em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 8. You know, there's a big difference between these two statements. Existe uma diferença bem grande entre essas duas afirmações. You have won the lottery, Uma afirmação é: você ganhou na loteria, or you will win the lottery. ou você ganhará a loteria. One is a done deal, Então, quando eu digo assim que você ganhou, acertou a loteria, é algo completo, terminado, it is finished. é algo terminado. The other is something that may happen in the future. E a outra afirmação, você vai ganhar na loteria, é algo que vai depender do futuro, mas que não é uma certeza ainda. When Paul says, therefore all have died, E quando Paulo diz na palavra, portanto todos morreram,
He explains it in Romans 6, Ele explica o que ele disse em Romanos 6 and it says this: e diz o seguinte: What shall we say then? o que diremos então? Are we to continue in sin that grace may abound? Será que vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? By no means. De forma alguma. How can we who died to sin still live in it? Como é que podemos nós que morremos para o pecado continuar vivendo nele? Do you see the past tense of the word we have died? Você consegue enxergar o verbo no passado simples dizendo morremos? Now follow along, because all of this is in the past tense. Agora veja, perceba bem que todo o texto agora continua sempre no passado simples. It's explaining what happened on the cross. Explicando, Paulo aqui está explicando o que já havia acontecido na cruz. And our response is to receive it as a gift. E a nossa resposta então a essa passagem é simplesmente receber esse presente, receber esse dom como um presente de Deus. Romans 6:3. Agora vamos ao versículo de Romanos 6:3. Do you not know that all of us who've been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte? We were buried therefore with him by baptism into death. Nós fomos então enterrados, sepultados com ele naquele batismo na sua morte. In order that just as Christ was raised from the dead, Para que da mesma forma como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, by the glory of the Father, pela glória do Pai, we too might walk in newness of life. nós também possamos caminhar em novidade de vida. For if you've been united with him in a death like his, Porque se vocês foram unidos com ele na sua morte, we shall certainly be united in a resurrection like vocês his. certamente estarão unidos com ele na sua ressurreição. Now here we go right to the crux of it right here. Agora nós entramos no ponto central dessa passagem. We know that our old self was crucified with him Nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele in order that the body of sin para que o corpo do pecado might be brought to nothing, pudesse também ser eliminado. so that we no longer be enslaved to sin. Então nós não somos mais escravos do pecado, For one who has died porque aquele que morreu has been set free from sin. foi então libertado do poder do pecado. Now if we've died with Christ, Então se nós morremos com Cristo, we believe that we also will live with him. nós acreditamos que também viveremos com ele. Now this is the crux of it all. Então agora nós vamos entrar no ponto central de tudo isso que a gente está falando. I was looking for victory in all that I was doing. Eu estava então procurando vitória em tudo aquilo que eu estava fazendo, que eu estava fazendo. Yet it was right there in front of me the whole time. Mas a vitória estava o tempo todo na minha frente, mas eu não conseguia enxergá-la. Staring at me right through the A scriptures. vitória, na verdade, estava olhando na minha cara a partir das Escrituras. In 1 Corinthians 15:57, Em 1 Coríntios 15:57, it says, "Thanks be to God, diz o seguinte: graças a Deus who gives us the victory through our Lord Jesus que Christ." nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Victory, A vitória, então, just like salvation, assim como a salvação, comes through receiving grace through faith. nos é dada quando nós recebemos a graça por meio da fé. In the finished work of Christ Fé na obra completa de Jesus Cristo. and the work that he's already done in us. Ou seja, naquele trabalho que ele já fez em nós. And some have coined this term the exchange life. Algumas pessoas então agora chamam esse trabalho, essa obra de Jesus como a vida substituída. See, just as we've had the penalty of sin dealt with by faith, Assim como a culpa, a condenação do pecado já foi tratada por Jesus, por nós, pela fé, the power of sin is also dealt with by faith. então o poder do pecado nas nossas vidas também é tratado por Jesus e nós recebemos isso por fé. In fact, it's already been dealt with
in the finished work of Jesus De Christ. fato, então o poder do pecado já foi trabalhado, já foi realizado, já foi terminado pelo trabalho de Cristo na cruz. And it's received the same way as a gift and not a work. E nós recebemos essa bênção exatamente como um presente, e não pelo nosso esforço ou pelas nossas obras. As I was trying more and more to get victory by my works, E à medida então que eu tentava cada vez mais alcançar vitória pela minha obra, pelo meu esforço, I was shunning his finished work I was shunning his finished provision for victory, which is by faith. eu estava, na verdade, ao fazer isso, eu estava rejeitando o trabalho, a obra completa de Jesus Cristo pelo meu próprio esforço, ao invés de receber esse presente pela fé. So now we'll look at two portions of Scripture side by side. Então agora nós vamos analisar duas porções das Escrituras, que uma complementa a outra. So we can see the rest of the good news. Então nós podemos ver o restante então do Evangelho, não apenas parte do Evangelho. And one thing we need to do E uma coisa que nós precisamos fazer, is to pay careful attention to the tenses of the verbs. nós precisamos prestar bastante atenção no tempo dos verbos desta passagem. For instance, if I said, Por exemplo, se eu dissesse, you have won the lottery, você ganhou na loteria, or you will win the lottery. ou se eu disser, você vai ganhar na loteria. One is a done deal, A primeira expressão é uma obra completa, algo já realizado. the other is something that may happen in the future. A outra pode ser uma coisa que talvez aconteça no futuro. So we'll look at Romans 6, 1 through 8. Então nós vamos considerar agora o texto de Romanos 6, versículos 1 até o 8º. And again, pay careful attention to the verb tenses. E é importante que você preste bastante atenção nos tempos verbais desta passagem. What shall we say then? O que diremos então? Are we to continue in sin that grace may abound? Continuaremos vivendo no pecado para que a graça aumente ainda mais? By no means. De jeito nenhum. How can we who died to sin still live in it? Como é que nós que morremos para o pecado poderemos continuar vivendo nele? Do you not know that all of us who've been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Vocês não sabem que todos aqueles que foram batizados em Cristo foram igualmente batizados, incluídos em sua morte? We were buried, therefore, with him by baptism into death. Então, pelo batismo, nós fomos enterrados, sepultados, juntamente com ele em sua morte, In order that, para que, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos para a glória do Pai, we too might walk in newness of life. nós também possamos caminhar em novidade de vida. For if you've been united with him in a death like his, Porque se nós fomos unidos com ele na sua morte, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. estaremos também unidos com ele na sua ressurreição. We know Nós sabemos that our old self was crucified que o nosso velho homem foi crucificado. with him Crucificado com Jesus, in order that the body of sin might be brought to nothing, para que o corpo de pecado pudesse ser derrotado em nós, so that we would no longer be enslaved to sin. para que nós não estivéssemos mais escravizados ao pecado. For one who has died to sin has been set free from sin. Porque aqueles que morreram para o pecado foram libertados do poder do pecado. Now, if we have died with Christ, Então, se já morremos com Cristo, we believe that we will also live with him. acreditamos que também viveremos com ele. So Paul explains what happened on the cross. Então, aqui nessa passagem, Paulo explica o que foi que aconteceu na cruz. Not only did Christ bear our sins in his own body, E não foi apenas que Cristo levou os nossos pecados sobre o seu próprio corpo. he took upon himself the sin nature that we had. Ele também levou sobre si a natureza pecaminosa com a qual nós havíamos nascido. And it was crucified on the cross, E essa natureza foi crucificada na cruz. and we were raised as a new
with a new nature. E nós então ressuscitamos com uma nova natureza. We are a new creation. Nós somos uma nova criação agora. 2 Corinthians 5:17 Em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17, says, "Therefore, portanto, if anyone is in Christ, se alguém está em Cristo, he is a new creation." ele é uma nova criatura. That's a present tense verb, is. Aqui nós vemos então o presente, o presente, é um verbo no presente. The old has passed away. As coisas velhas já passaram. Behold, the new has come. E veja, as coisas novas agora estão aí. So now it makes sense. Agora então tudo faz sentido. I am a new creation. Eu sou uma nova criatura. Not by anything I do, but what has already been done. Não por qualquer coisa que eu faça ou tenha feito, mas por meio daquelas coisas que Jesus já fez. And that is the inheritance, E essa então é a nossa herança, that we've been united with Him, que nós fomos então unidos com Ele, and because of that we now have eternal life. e por causa dessa união nós agora temos vida eterna. Because He, Jesus, is eternal life. Porque Jesus, o próprio Jesus é a vida eterna. And this is all throughout the Bible. E nós encontramos isso em toda a Bíblia, You are a new creation. dizendo o tempo todo, você é uma nova criatura. You have been united with Him. Você foi unido com Ele. He has exchanged your life for His. Ele trocou a sua velha vida pela sua própria vida. Let me give you a couple more verses. Eu quero dar a você mais alguns versículos importantes nesse tema. Galatians 2:20 Gálatas 2:20. says, I have been crucified with Christ. O texto diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Notice that is in the past tense. Observe que essa passagem, novamente, ela está no passado. It has happened. É algo que já aconteceu. Whether we see it or not, it is true. Quer nós consigamos enxergar isto ou não, é uma verdade. It is no longer I who live, Não sou mais eu quem vive, but Christ lives in me. porém Cristo, mas sim Cristo vive em mim. And the life I now live in the flesh, E a vida que agora vivo na carne, I live by the faith of the Son of God, eu vivo por fé no Filho de Deus, who loved me and gave Himself for me. que me amou e se entregou por mim. Now our job is E qual é então a nossa parte nisso tudo? O nosso trabalho? to trust this message, É confiar, é receber pela fé essa mensagem. to receive this message, É receber esta mensagem. to stop rejecting it, Nós temos que parar de rejeitá-la. to stop trying to get victory apart from Christ, Nós temos que parar de tentar alcançar vitória fora de Jesus ou por nosso próprio esforço. but to embrace Him as our victory, Nós temos então que abraçar Jesus, receber Jesus como a nossa própria vitória, as the source of our life. como a verdadeira fonte da nossa vida. Colossians 3:3 and 4 O Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4, says, For you have died, diz o seguinte: porque vocês já morreram, and your life is hidden with Christ in God. e a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Notice it has happened. Note novamente que o verbo que está no passado é algo que já aconteceu. Ephesians 2:4 through 6 Efésios capítulo 2, versículos 4 até o 6, says this about us, diz o seguinte acerca de nós: but God being rich in mercy, Deus sendo rico em misericórdia, and mercy means tender, loving kindness. e misericórdia significa bondade, amor, uma bondade amorosa para conosco. Because of the great love that which He loved us, Por causa do grande amor com o qual Ele nos amou, even when we were dead in our trespasses, ainda quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, made us alive together with Christ. Ele nos trouxe a vida, Ele nos deu vida com Cristo. By grace you have been É saved, pela graça que nós somos salvos. and raised up with Him, E fomos ressuscitados com Ele. and seated us with Him in the heavenly places in Christ E Jesus. fomos assentados com Ele nos lugares celestiais com Cristo Jesus. See, a lot of us just don't know. We're trying to find and trying to go and
by the God that we have made in our box. E muitos de nós continuamos lutando, no entanto, tentando descobrir o que está acontecendo, mas o fato é que continuamos olhando Deus colocado naquela caixinha que nós criamos. Paul uses the term, do you not know? Paulo usa o termo, vocês não sabem, não sabeis? 16 times in the New Testament. Essa expressão, não sabeis, aparece 16 vezes no Novo Testamento. Because so many of us have been blind to the fact. Porque tantos de nós temos sido cegos, temos sido cegados para essa verdade. When I started to trust God with this message, Quando eu começo, no entanto, a confiar em Deus com relação a essa mensagem, trust Him with who I now was. Confiando e sabendo, can you repeat that? Trust Him with who I now was. Confiando nele, sabendo em quem eu sou nele agora, Who He said I am. Confiando que ele disse quem eu sou e acreditando nessa afirmação dele. It was as if my sight had been restored. Então, quando eu experimentei isso, comecei a acreditar no que ele fala a meu respeito, é como se meus olhos tivessem voltado a enxergar completamente. Instead of walking and seeing men as trees, Então, ao invés de sair andando por aí vendo os homens caminhando como se fossem árvores se movendo, I could now see clearly. agora eu sou capaz de ver claramente. And all glory goes to God through it. E toda a glória é dada a Deus através disso. It's not about what I could do, Porque não tem nada a ver com aquilo que eu sou capaz de fazer, but what He has already done. mas tem a ver com aquilo que Ele... So now how do you enter into this life of union with Christ? Então essa é a parte 3. Como é então que você entra nessa vida de união com Cristo? The same as you came as of salvation, Da mesma forma como quando você foi salvo, by faith through grace. através da fé, pela graça. You got to trust and rely that this is already done. Você tem que simplesmente confiar e depender do fato de que já foi tudo feito, que você não tem que fazer mais nada. And walk in the truth of what the Bible teaches E caminhar na verdade daquilo que a Bíblia nos ensina. and who it says you are. E a Bíblia nos diz quem nós somos, nós temos que acreditar nessa verdade. It says you have been united with Him in your one spirit. E a Bíblia fala que nós somos unidos com Ele e que agora nós somos um só Espírito. And we live in this faith moment by moment. E nós vivemos nessa fé momento após momento. And the Bible says the just shall live by faith. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. We are by faith now to rest in Him Então, pela fé, nós devemos descansar nele and to allow His power and life to come out through e us. permitir que o seu poder e a sua vida se manifeste através da nossa vida. And in doing so, we are set free from our own power and life. E ao fazer isso, então, nós somos libertados do nosso próprio poder e da nossa própria vida. The Bible says that Christ in us is the hope of glory. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Not an up and down life, Não é uma vida que fica com altos e baixos, but a life that is full, mas uma vida que é plena, full of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. uma vida cheia de amor, alegria, paz, paciência, bondade.